intercessão. Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Nós já vamos ler o texto. Colossenses, capítulo 1. E deixa eu te perguntar, você já orou pelos outros? Alguma vez na tua vida por outras pessoas? Já, né? Essa pergunta é fácil. Agora, outra pergunta. Você tem o costume de orar por outras pessoas? Orar em favor de outras pessoas? Isso é intercessão. É quando você pede em favor de alguém ou de alguma situação. Petição, quando você tem pedidos a respeito da tua vida. A prática da intercessão, ela é muito importante na vida do cristão. E é um pouco triste quando, na nossa vida de oração, nós nos voltamos apenas para os nossos pedidos e para as nossas necessidades. É importante e é bíblico olhar um pouquinho para fora dos nossos problemas, para fora do nosso círculo, das nossas lutas e olhar para as lutas do próximo, né? As lutas das outras pessoas. Agora, uma pergunta mais profunda ainda. Quando você ora pelos outros, o que geralmente você pede? Você pede pelas coisas desse mundo, do aqui, do agora? Ou será que você olha para a eternidade e você pede coisas de valor eterno na vida das outras pessoas, das pessoas que te cercam? Eu quero abrir aqui primeira Colossenses, é complicado, né? Colossenses, junto com vocês, e nós vamos acompanhar uma oração de Paulo. O que Paulo falava, o que ele pedia na sua oração. E como essa oração, ela tem valores eternos dentro dela. Muitas vezes diferente da nossa oração, que olha para as necessidades do hoje e do agora, que não deixam de ser coisas importantes, né? Trabalho, saúde. Mas a oração de Paulo olhava para além disso, quando Paulo orava por essa igreja. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, do 7 até o 12. Colossenses capítulo 1, do 7 ao 12. Eu vou ler o versículo 7 e 8, que ele introduzem um pouquinho da carta, e eu quero compartilhar com vocês. Versículo 7 diz assim, ó: Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Essa é a pequena introdução, né? Agora o 9. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Até aqui. E vamos interceder, né, por esse momento. Paizinho, nós nos colocamos mais uma vez diante do Teu altar, clamando pela Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti que Tu possa falar aos nossos corações e nos ajudar, Senhor. Nós não sabemos como orar e nós necessitamos da Tua condução, do Teu Espírito Santo e da Tua palavra nos ensinando e nos ajudando a orar por algumas coisas de valor eterno, Senhor, de peso eterno. Então, nos auxilia e nos conduz nessa noite para que possamos aprender de Ti, da Tua palavra, com a ação do Teu Espírito Santo sobre nossos corações. Amém, Senhor. Muito bem. Antes de... Obrigado, irmão. Encheu o copo aí, está ótimo. Antes de entrarmos na intercessão do apóstolo Paulo, é interessante notar o versículo 7 e 8. Já deu calor aqui, gente. 7 e 8, Paulo vai citar um homem aqui nesses versículos, né? Quem é que ele cita aqui, você percebeu? Epáfras, aí, ó. Um belo nome. É menina, né, Elô? Se fosse menino, podia ser Epáfras, quem sabe, né? Não, né? Quem é Epáfras?
Epáfras não é o Epafrodito que Paulo cita lá em Filipenses, né, que levou uma oferta para ele da igreja de Filipos. Esse é outro homem. Nós vemos ele 2 vezes em Colossenses, está aqui, 1:7, 4:12, e em Filemão, no versículo 23, ele aparece também. E a gente não tem muitos detalhes de quem é Epáfras, ou exatamente do que ele fazia. Nós sabemos que ele era um colaborador do Evangelho de Paulo, em consequência do Evangelho. Ele é citado aí em algumas saudações, algumas despedidas. E é possível, gente, que o Epáfras tenha sido, talvez, um dos fundadores da igreja de Colossos. Paulo pregou na cidade de Éfeso, e tem a possibilidade de Epáfras ter se convertido ali, e depois ele foi para Colossos, pregou o evangelho em Colossos, o Epáfras, e ali nasceu essa igreja. Por que tem essa possibilidade? Porque no 4:12, diz assim, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ele era um deles, um dos colossenses, e ele amava aquela igreja, ele batalhava por eles em oração. Quem sabe ele não era um dos fundadores dessa igreja, né? Então, ele era um cooperador do Evangelho. E esse Epáfras, ele deu notícias dessa igreja, que, ao que parece, Paulo não conhecia pessoalmente, ele deu algumas notícias. E quando Paulo ouviu as notícias da igreja de Colossos, ele então decide orar por essa igreja. E é o que nós vimos no versículo 9 em diante, da oração. Desde que ele ouviu, né, essas coisas, por essa razão, né, ele não deixa de orar pelas pessoas da igreja de Colossos. É isso que ele vai falar. Mas qual era o conteúdo da oração de Paulo quando ele orava por essa igreja? E aqui tem uma lição para nós quando oramos pela nossa igreja, né, ou talvez por outras igrejas. Qual é o conteúdo da oração de Paulo pela igreja de Colossos? Será que ele estava pedindo para a igreja ser preservada da dor? Para a igreja não passar mais por sofrimento? Para a igreja não passar por perseguição, por dificuldade financeira ou por outro tipo de dificuldade? Não. A oração de Paulo, ela vai ter um caráter eterno. Você observa as palavras de Paulo e você olha Paulo olhando para a eternidade, clamando para aquela igreja, para que ela tenha algo para levar para a eternidade, aquelas pessoas viverem para a eternidade. Esse é o conteúdo da oração de Paulo. Então, Paulo, ele orou para quê? E nós percebemos aqui no versículo, eu quero compartilhar rapidamente com você nessa noite. Dividi em 2 partes aqui a oração de Paulo. O primeiro pedido dele é para que sejam cheios do pleno conhecimento. Ele fala no versículo 9, por essa razão, na minha versão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Pleno conhecimento. E aqui Paulo vai colocar ao lado, pleno conhecimento da vontade de Deus, conhecimento cheio, conhecimento abundante, bom conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento é importante? É bom, né? Quando a gente olha ao nosso redor, é bom o conhecimento que o mundo tem hoje? O mundo que eu falo, sociedade. É bom ou não? O conhecimento, ele é aquilo que nos proporciona a tecnologia, né? Que a gente tem aí, mensagem na tela, um som funcionando, né? Dá para transmitir os cultos. Isso é conhecimento que vai criando novas tecnologias. Por causa do conhecimento aí que vai avançando cada vez mais, eu, que moro a mais ou menos 2.000 quilômetros de distância dos meus pais, eu posso conversar com eles vendo eles na câmera. Né? Eles veem os meus filhos, podem ver os seus netos, né? E matar um pouquinho da saudade. Isso é resultado do conhecimento. Mas o conhecimento que o apóstolo Paulo fala aqui é um conhecimento maior. É o conhecimento pleno, ou seja, o conhecimento de Deus, o conhecimento das obras de Deus, de quem Deus é. E ao orar sobre isso, Paulo menciona 2 coisas importantes que fazem parte desse pleno conhecimento. Ele coloca 2 coisas ao lado.
É o pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda, em primeiro lugar, sabedoria. Pleno conhecimento com toda a sabedoria. Deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês. Qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? O que vocês me dizem? Sabedoria e inteligência. Tem alguma diferença? Uma decisão acertada no momento, que é diferente de inteligência, é uma única, né? De saber. A sabedoria é, no momento, tomar uma decisão acertada. No outro momento pode ser ao contrário, mas é sabedoria também. Ajuda a medir a decisão correta. Vocês concordam? Alguém tem uma outra definição aí? Nem sei se ouviram aí atrás. Deu para ouvir? Bom, inteligência permite manejar o conhecimento, né, e aplicá-lo em alguma determinada área. Por exemplo, hoje em dia, com todo o avanço da tecnologia que a gente tem, você pode conhecer muitos assuntos. E conhecendo esse assunto, se você estudar, de repente, um assunto 10 horas por dia, 15 horas por dia, 16 horas por dia, logo você vai ser muito inteligente nesse conhecimento e você vai ser um expert nesse conhecimento, né? Inteligência tem a ver com a capacidade de absorver o conhecimento, absorver conteúdos. Já a sabedoria, ela tem a ver com a atenção. A sabedoria tem a ver com observar a vida. A sabedoria, ela é diferente da inteligência, porque a sabedoria observa situações e aprende a tomar decisões baseado naquilo que se vê. A inteligência, você acumula conhecimento. A sabedoria, você sabe tomar decisões, como o irmão bem observou aqui. Então, alguém pode ser muito inteligente, mas pode ser extremamente tolo. Pode ter muito conhecimento, mas pode não saber tomar boas decisões. E assim também alguém pode ser muito humilde no conhecimento, às vezes até alguém que não tem leitura, analfabeto, e pode ser extremamente sábio, porque soube observar a vida e soube tomar decisões, e sabe aconselhar por essas decisões da sua observação. Então, são duas coisas diferentes aqui. Então, essa é a sabedoria da qual Paulo ora para essa igreja, para que ela seja uma igreja cheia do pleno conhecimento de Deus e cheia de sabedoria. Então, meu irmão, minha irmã, um dos pedidos que nós precisamos colocar pelas outras pessoas que têm valor eterno é esse, que as pessoas conheçam a Deus, sejam cheias do conhecimento de Deus e que elas tenham sabedoria, porque sabedoria nos ajuda a tomar decisões que nos levam à eternidade, né? Segunda coisa que Paulo fala aqui nesse contexto é entendimento espiritual, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Algumas versões vão colocar aqui inteligência espiritual. E essa é a qualidade que nos ajuda a ver as coisas em um âmbito espiritual, a fazer uma leitura das situações terrenas e entender em um aspecto espiritual contido nessas situações, né? Muitas vezes existem coisas que a gente não consegue explicar racionalmente, humanamente falando, nós precisamos de entendimento espiritual. E talvez essa qualidade aqui está ligada um pouquinho ao discernimento, né, espiritual. Discernir aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Então, olha só a oração de Paulo. Ele pede para que aquela igreja seja plena no conhecimento de Deus, para que aquela igreja tenha sabedoria e entendimento espiritual. Gente, quantas vezes nós já oramos essas coisas aqui, por nós, uns pelos outros e pela nossa igreja, né? Geralmente a gente está mais focado nas necessidades materiais, né, da igreja. Bom, o texto continua, e Paulo vai falar no 10 em diante, ele diz o seguinte: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. O desejo dele de orar por aquela igreja é para que aquela igreja pudesse viver de uma maneira digna do Senhor, é assim que ele coloca,
né? Ele não está orando para que ele tenha reconhecimento, talvez, do trabalho dele, o trabalho que começou lá em Éfeso, talvez o trabalho dele na vida de Epáfras, para que a igreja reconheça, né, o esforço dele, o trabalho dele. Ele está orando para que aquela igreja possa viver de uma maneira digna do Senhor. Esse é o clamor dele, ver uma igreja que ele talvez nem conhecia, vivendo de maneira digna do Senhor. E como essa igreja vive de uma maneira digna do Senhor? Ele coloca aqui 5 coisas. Primeiro lugar, agradando o Senhor. O texto vai falar, e em tudo possam agradá-lo. Como é que você sabe se você deve tomar uma decisão ou não? Como é que você pode ter uma base do que você pode fazer, de repente, quando você está em dúvida, fazendo a pergunta, isso aqui agrada ao Senhor? Será que viver dessa forma agrada ao Senhor? Será que tomar essa atitude agrada ao Senhor? Falar isso agrada ao Senhor? Você tem uma base importante para tomar essa decisão. Então, viver sob essa perspectiva, isso aqui vai agradar ao Senhor, vai mudar as nossas ações, as nossas atitudes. A gente vai repensar, e essa era a oração dele. Uma igreja que estivesse agradando ao Senhor. Também uma igreja que estivesse frutificando, e ele vai falar, frutificando em toda a boa obra. Por que você plantaria... Oi, Daniel. Por que você plantaria um pé de laranja no pátio da sua casa? Para quê? Qual o propósito? Plantar um pé de laranja? Cadê minha água aqui? Né? Você pode gostar da sombra dela, não é verdade? É bom a sombra do pé de laranja? É bom. Você pode querer enfeitar o jardim, ou o teu pátio, o teu quintal. Também está certo. Mas o que você mais espera de um pé de laranja é que ele produza a fruta, né? Que ele produza a laranja. Né? É isso que você quer, embora tenha outras coisas que possam ser bênção também. Então, nós, como filhos de Deus, Deus espera que nós frutifiquemos com toda a boa obra. O nosso fruto são boas obras. Agora, é importante pensar sobre essas boas obras. No contexto de onde eu morei muitos anos, boas obras estão ligadas à caridade. O Rio Grande do Sul é um estado muito espírita, o mais espírita de todo o Brasil. Então, as pessoas, elas estão acostumadas a praticar muitas boas obras, boas ações para com o próximo. Mas as boas obras bíblicas não são apenas isso. Boas obras, ajudar o próximo, estender a mão, é uma partezinha do que são boas obras. O que são essas boas obras que a gente deve frutificar, além de ajudar o próximo? Uma vida de obediência a Deus. Uma boa obra é quando você, e que você estará frutificando, quando, por exemplo, você não precisava perdoar porque a pessoa não merece, no sentido humano falando, mas você decide perdoar. Isso é uma boa obra. Você está frutificando. Uma boa obra é quando você persiste na tua fé, no momento que está tudo dando errado e você está com vontade de desistir. Você persiste. Esse é um bom fruto, uma boa obra. Uma boa obra, um fruto de boa obra, é quando você decide obedecer a Deus, mesmo que você venha a sofrer por essa obediência. Você está frutificando numa boa obra. E essa fazia parte da oração de Paulo. Ele queria que aquela igreja fosse frutificasse na boa obra de Deus. Terceira característica, para a igreja viver de maneira digna, crescendo. E o texto fala, crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. E aqui está ligado ao versículo 9, o pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele liga aqui, viver de maneira digna, nesse crescimento agora. É um crescimento contínuo. O conhecimento não é estático, não é parado. Eu conheço isso e eu vou crescendo. E é triste, e talvez uma das coisas mais tristes na vida de um cristão, que acha que não precisa crescer. Que acha que já conhece tudo, que já conhece o suficiente, que já ora o suficiente, que já busca a Deus o suficiente, que já vai na igreja o suficiente, que se acomoda espiritualmente falando. E o pior disso é que, quando nós agimos ou pensamos dessa forma, geralmente nós estamos num nível raso de vida.
Porque aquele que mergulha em águas mais profundas com Deus, ele sabe que não sabe o suficiente. Ele entende que não busca a Deus o suficiente, né? Quando a gente está lá no rasinho da vida cristã, a gente acha que está tudo bem, né? Está molhando lá só o pezinho na vida cristã e está tudo bom. Estou conformado com isso. Irmãos, a exortação e a oração de Paulo aqui é que haja um crescimento. Um crescimento na vida cristã. Então, você pode orar pela sua vida a respeito disso, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelas outras pessoas, para que a gente deseje sair desse nível raso da vida com Deus. Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas nós precisamos aprender a buscá-las nas profundezas, né? Crescendo mais. Quarto lugar, fortalecendo, né? Fortalecendo. E o texto diz, sendo fortalecidos com todo o poder. Observe aqui que a oração não é que eu seja forte, que eu me fortaleça, mas Paulo está falando sendo fortalecidos. Ou seja, Paulo orava pela ação de Deus fortalecendo aquela igreja. E a gente entende que quem nos fortalece é o Senhor. E a força dele, ou melhor, a força vem dele e não das nossas mãos. Né? Quinto e último lugar, perseverando, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, perseverar, ou seja, continuar, aconteça o que acontecer, isso é viver de maneira digna. Quando a gente abandona o barco no meio do caminho, a gente não está vivendo de maneira digna. Quando a gente desiste dos nossos propósitos cedo demais, não estamos vivendo de maneira digna. Eu falo de propósitos com Deus, né? Propósitos com Deus. Então, é perseverar, continuar, e tem duas qualidades juntos aqui com perseverar, né? Com paciência e com alegria. Eu acredito que a paciência e a alegria são resultados da perseverança. Quando você aprende a perseverar, automaticamente você vai aprendendo a ser paciente diante daquela situação e você vai aprendendo a ter alegria no Senhor, né? Naquela batalha diária, quando tudo está difícil, persevere, tenha paciência e tenha alegria, né? Viva de maneira digna do Senhor. Ore pelos outros, né? Esse era o conteúdo da oração, não apenas de Paulo, mas de Paulo e de Timóteo, porque ele diz, por essa razão, não deixamos de orar. Ele coloca aqui no plural, ele e Timóteo. E é muito interessante, né, ver essas coisas e poder ampliar um pouquinho a nossa área de oração. Quem sabe, né, é importante orarmos por outros pedidos. Quem sabe você, talvez assim como eu, já se ajoelhou para orar? Aí você pensa, hoje eu vou orar muito, hoje eu vou buscar a Deus. Você ora lá o máximo que você pode, você olha no relógio, deu 2 minutos, 5 minutos. Poxa, mas eu queria orar mais, 10 minutos. Como é que eu faço para orar mais? Eu já orei tudo que tinha, não tenho mais o que orar. Quem sabe a gente não pode olhar para a palavra de Deus e ver pedidos de valor eterno, como esses aqui que Paulo coloca para a igreja. Quem sabe esses pedidos não podem nos ajudar a orar mais, orar com qualidade, a aperfeiçoar a nossa oração. Mas o desafio de Paulo é maior ainda. O desafio é de orar não por nós. Ele está orando pela igreja de Colossos, orar pela nossa igreja, orar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelas decisões que são tomadas aqui nessa igreja. O desafio de Deus para nós nessa noite é orar pelos outros, né? Uns pelos outros, orar pelas outras pessoas, orar pelas necessidades do nosso próximo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude